Entrevista no Jornal da Rede Alesp de hoje. Meu contato agora é por Skype com a doutora Rosineide Rochou, que é psicóloga e vai falar um pouquinho desse isolamento social e as relações aí, como ficar em casa, as relações do casamento. Então, um tema muito interessante. Doutora, seja muito bem-vinda a esse jornal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. Doutora, vamos começar, né? O que a pandemia está causando aí nas relações dos casais nesse período? É uma pergunta muito legal, porque esse é o momento onde as pessoas estão tendo obrigatoriamente que conviver juntas, né? Elas houve uma aproximação inevitável devido à situação atual. Então, duas coisas aconteceram. Primeiro, casais se redescobrindo. Começa a ter mais tempo juntos, fazer coisas juntos, e eles estão assim, fazer coisas que antes não era possível. Assistir um filme, cozinhar, conversar. Por outro lado, houve um estranhamento. Você começa a perceber que as pessoas ela não conhecia o outro, né? Porque você casa, então com a loucura que nós temos no dia a dia de sair para trabalhar, de estudar, alguns têm filhos, então você não percebe no outro certas coisas que acabam até te incomodando. E aí agora com essa situação da pandemia, elas estão se redescobrindo, começando a ver no outro algumas coisas que acabam chateando ou que acaba gostando ainda mais. E esse é o momento onde as pessoas elas têm que manter tranquilidade e um pouco de equilíbrio também. Porque se você não tiver isso, acaba tem um pouco, na verdade, você acaba tendo um pouco de estresse. Se a pessoa não souber lidar de forma respeitosa, de forma mais calma, isso acaba gerando muitas brigas. E é isso que vem acontecendo em algumas famílias, né? Casos aí que a gente viu na revista Veja, a gente vê constantemente na TV. Então, a gente tem que ter realmente um pouco de tranquilidade nesse momento e respeitar até o espaço do outro. Agora, doutora, isso é um assunto importante, né? Como a senhora mencionou, o espaço do outro. Mas o que pode ser feito, tanto física quanto emocionalmente, para a melhora da relação entre os casais? Então, se a gente tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio, se você não tiver um equilíbrio físico e mental, você não consegue lidar com a relação. Enfrentando os problemas, os problemas que estão surgindo no dia a dia. A gente sabe muito bem conviver juntos. Eu falo até por mim. Eu sou casada e eu convivo com meu marido agora 24 horas. Quando eu falo em respeitar o espaço do outro e conviver, a gente ter um pouco de tentar ter um pouco de discernimento. Se algo que o outro faz te chateia, você não precisa responder na hora, você não precisa brigar na hora. Tenha calma, sai, vai para um outro espaço, tenta se equilibrar, ficar tranquila e depois só manter um diálogo, falar que aquilo não ficou legal e conversar sobre isso. O importante agora é se cuidar, porque existe uma rotina. Se a gente não estabelecer uma rotina de horários, atividades, a gente não vai conseguir, porque está complicado para sair. Manter o contato social também entre amigos, família, isso é muito importante nesse momento agora. Então, respeitar o espaço do próximo, lembrar de se cuidar. Quando eu falo lembrar de se cuidar, é você cuidar de você, para você estar bem para cuidar do outro também. Quando a gente está numa relação homem-mulher, a gente. Eu sempre acredito nessa parte primordial, além do amor, é o respeito um com o outro. Você tem que respeitar o espaço do outro, ter diálogos frequentemente sem ter um espaço, vamos cozinhar juntos, vamos fazer algo que a gente não fazia antes, sabe? Que eles não tinham tempo por causa da loucura. Ouvir uma boa música, que é importante. Ter seu espaço enquanto seu marido ou até mesmo a mulher está trabalhando em algum lugar, você está no outro, conversando com alguém. Isso é muito importante. E para quem tem suas terapias, continua online também, que é importante. Enfim, é exatamente isso aí. É o cuidado e o respeito com o outro que é
nesse momento é primordial. E não esquecer de exercícios físicos, né? Importante, né, doutor? E outra coisa que eu lhe pergunto, que é um fator preponderante também, como podemos lidar com a ansiedade do companheiro? É, então, É uma essa pergunta é pergunta muito difícil, com interessante. certeza. É, porque ao lidar com a ansiedade do outro, você naturalmente tem vontade de falar. Fica calma, isso vai passar. Ou então é tudo vai ficar bem, ou, se acalma. E o outro não quer saber disso, porque ele tá tão ansioso, ele ou ela, né? Tá tão ansioso que isso aí, sabe, é aquela velha história, entrou no ouvido, saiu no outro, você não tem consciência de ouvir, você não tem condições de ouvir. Então, o melhor momento é a gente parar, a gente esquecer que o outro está ansioso, tentar ajudá-lo. Essa que é a questão. A gente tem que lembrar que a gente não tem um botãozinho do liga e desliga, sabe? Por isso que é importante nos colocarmos no lugar do outro. Até dando abertura para a pessoa expressar o que ela está sentindo. Tentando conseguir esse equilíbrio emocional juntos. E como que a gente consegue esse equilíbrio? A gente convida o outro para fazer uma técnica de respiração, propor uma atividade que o faça, ou ele ou ela, esquecer a ansiedade, pois naturalmente isso vai passando. Se você conseguir canalizar isso para uma atividade, certamente a pessoa que está ansiosa, ela vai esquecer do que por que estava ansiosa. Então ela vai canalizar essa energia em atividade que seja prazerosa. Agora, doutor, importante também, a gente sabe que as brigas e até a violência doméstica, que é um fator aí inadmissível, mas é um fato, né? A quantidade de briga entre casais que acontece nesse tempo de quarentena. Como evitar o divórcio numa situação dessa? Essa pergunta também, eu tenho que colocar os dois lados, né, envolvidos, o homem e a mulher. E aí eu te pergunto, como lidar com o outro sem conhecer? Porque a maioria dos casais, a gente casa, né? E aí, como eu já falei antes, a gente conhece a pessoa, casa, e aí na rotina, loucura do dia a dia, na correria, a gente não conhece o outro. A gente não conhece o parceiro, né? Então, o que que a gente pode fazer com relação a isso? Nesses momentos vão aparecendo características que antes eram imperceptíveis, que hoje está sendo está claro devido à situação, né? Então aí eu te pergunto, aí eu fico para lidar com as questões de brigas e divórcio, que é muito importante o respeito na relação, perceber no outro o que você gosta e não gosta, a importância do diálogo. Quando algumas pessoas gostam de ouvir, você precisa perceber no outro o que o outro gosta. Se existe uma briga e você percebe que o outro quer brigar, então você se afasta. Depois vem com calma, conversa. Se for ficar bravo naquele momento, então vai fazer alguma coisa. Não sei se a pessoa tiver uma casa grande, ela pode ir para um outro cômodo. Se não tiver, ela bota uma música, tenta se acalmar. Então, algumas pessoas gostam de ouvir eu te amo, gostam só do contato dela estar próxima, ou simplesmente gostam de um cuidado, de um carinho. Então, eu penso assim, e digo até pela minha experiência, eu evito o confronto, porque está todo mundo muito ansioso, muito estressado. Então, evitar o confronto é muito importante. E o diálogo também. Conversar sempre que algo não agradar, tentar se aproximar e fazer coisas juntas e sabendo que isso vai passar. Que esse é o momento que a gente tem de se aproximar, se amar mais, assim como tem pessoas que acabam em divórcio. Doutora, Mas desculpa. doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Falamos